E assim que começar a gravar, já está gravando. O primeiro da nossa lista hoje é o Wirley. Vamos lá, Wirley? Vamos lá, professor. Boa noite. Boa noite, meu caro, tudo bem? Tudo jóia? Então vamos lá. Candidato, tudo bem? Boa noite. Boa noite, excelência. Tudo jóia? Nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de português, tá bom? Candidato, na frase, dei asas à imaginação. Essa frase tem crase? Excelência, a frase tem crase. Você saberia me dizer por quê? Excelência, segundo a regência, quem dá algo a alguém. Ele é um verbo bitransitivo. E é somente isso? Eu me recordo sim, excelência. Posso reformular, excelência? Pois não. A imaginação é uma locução adverbial feminina. Não sei, não vou saber de qual categoria. Candidato, qual que é a diferença entre as palavras sob e sobre? Sob e sobre. Isso. Excelência, sob é, sob. Não me recordo, excelência. Já passaremos aí para a disciplina de direito, tá bom? Gostaria que você citasse para mim três características dos direitos humanos. Sim, excelência. Historicidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade. Candidato, o que se entende por ação penal pública condicionada à representação? Excelência, uma ação penal pública condicionada, ela depende, ela depende de uma queixa da pessoa que quer prosseguir com essa ação penal. Ela precisa ser representada no período de 6 meses para que as autoridades possam dar prosseguimento. Candidato, passaremos agora para a disciplina de criminologia, tá bom? Sim, excelência. Qual que era a premissa adotada pela escola positivista da criminologia? Para a escola positivista, excelência, o crime era algo hereditário, era algo herdado. Candidato, o não utilitarismo da ação, a malícia da conduta e o negativismo de comportamento, eles são características de qual teoria? São características, excelência, da subcultura delinquente, Albert Cohen. Por fim, disciplina de informática, tá bom? Candidato, quais são as propriedades básicas da segurança da informação? As propriedades básicas, excelência, tem, tem um sinônimo? Princípios da segurança da informação. Excelência, nós temos como seguranças criptografias, nós temos as chaves simétricas e assimétricas, conferência em 2 etapas, que eu me recorde. Candidato, dê um exemplo para mim de um periférico de entrada e de saída. No periférico de entrada, excelência, nós podemos ter o teclado. No periférico de saída, nós temos uma impressora. E podemos ter um periférico híbrido, que é uma impressora multifuncional, um HD, Ok, pendrive. candidato. Obrigado. Boa sorte. Tá bom? Obrigado, excelência. Vamos lá, Wirley. Cometeu alguns equívocos aqui, né? Acho interessante você utilizar o material lá, principalmente a questão do Anki, para você revisar alguns pontos aí, tá? De matérias aí, tais como a informática, eu vou dar um feedback para você aqui, tá? E também o português aqui, alguns detalhezinhos, tá bom? Mas vamos lá.
Dei asas à imaginação. Você falou legal aqui, ó, quem dá algo a alguém, nós temos a bitransitividade, mas você, o que é, né, o fenômeno da crase? A junção de uma preposição mais um artigo, beleza? Nesse caso aqui, nós temos a palavra imaginação, que é um substantivo feminino, que precede aí de um artigo. Então, você falou a locução feminina, né? Tipo, nada a ver aqui. Né? Então, era só você falar assim, a crase, sim, por quê? Porque nós temos a junção do a prepositivo em razão do verbo dar, mais o a artigo da palavra imaginação. Ok, entendeu? Vamos lá, sob e sobre. Sob é a mesma coisa que embaixo de. Ele está sob a água. Sobre é algo que está em cima. O livro está sobre a mesa. Também nós temos um sentido que pode ser no sentido de que sob pode ser usado como protegido por, ele está sob a proteção de Deus, entendeu? Ou então sobre pode ser utilizado no sentido prepositivo de a respeito de. Vamos falar sobre a matéria, ok? Então, assim, era uma questão relativamente tranquila essa daqui. Acho que faltou um pouco de você pensar um pouco mais com calma para conseguir pelo menos pontuar um pouquinho do que não ter pontado que não se recordava, beleza? Características dos direitos humanos. Você trouxe três, né? Eu não pedi para você explicar, mas, né? Você não explicou, mas não posso tirar ponto. Tá tranquilo aqui, né? Você citou a imprescritibilidade, né? A historicidade e a irrenunciabilidade, né? Beleza. Ação penal pública condicionada à representação. Eu achei muito superficial e um pouco errônea a forma como você explicou. Uma questão fácil, mas olha só, se você depende de uma queixa. Tá, mas não é queixa aqui, é uma representação, né? A queixa-crime, ela tá mais ligada à figura da ação penal privada, tá? Então, assim, ó, qual que seria uma resposta padrão, né? Que era a resposta correta. Candidato, o que se entende por ação penal pública condicionada à representação? Pois não, excelência. A ação penal pública condicionada à representação é aquela que, embora seja ajuizada pelo Ministério Público, ela vai depender de uma representação da vítima. Ou seja, a vítima tem que querer que o autor do crime seja denunciado. E essa condição, né, é uma condição necessária para que o processo se inicie. Beleza? Pronto. Criminologia. Premissa da escola positivista é justamente isso. O crime ele é fruto de um determinismo biológico, ou seja, o indivíduo já nasce com as características que vão torná-lo futuramente um delinquente, né? Também conhecido como paradigma etiológico, beleza? Não utilitarismo da ação, malícia da conduta e do negativismo de comportamento, subcultura delinquente, beleza? Informática, propriedades e segurança da informação. Acho que você nunca viu isso, né? Porque você acabou se enrolando aqui, tentou chutar algo, mas não deu certo. Bom, a segurança da informação ela possui alguns princípios ou propriedades. Quais são esses? Autenticidade, disponibilidade, confidencialidade, integridade e não repúdio. A autenticidade refere-se ao fato de um indivíduo ele ter de fato produzido aquilo, né? Ou seja, ele é um fator de autenticação, como por exemplo, autenticação em dois fatores, que foi o exemplo que você deu. Disponibilidade é o fato da informação estar disponível, ou seja, você não ter ali uma queda no servidor que vai tirar aquela informação do ar. Tá? Confidencialidade, aí sim vai estar ligado à criptografia, chave simétrica, assimétrica, que foi o que você pontuou. Integridade, refere-se ao dado que foi enviado e ao mesmo dado que foi recebido, ou seja, o dado está completo, não foi corrompido. E o não repúdio é você ali ter metadados que garantem a emissão de determinada mensagem ou de determinado dado por determinado receptor ou emissor, beleza? Ou seja, não tem como você falar, não fui eu que enviei. Não, mas saiu da tua máquina, saiu do teu telefone, beleza? Então, Beleza, professor. depois dá uma estudada aí nesses princípios, tá? Beleza. Os periféricos aqui, beleza, né? Você falou ok, né? Até fui falar de multifuncional, de híbrido, que foi, não estava sendo perguntado, mas não sem problemas aqui. Então, no caso aqui, ó, o único problema que nós teríamos aqui, né, considerando as duas respostas, seria em português, porque uma você não respondeu e a outra você respondeu parcialmente correta, né? Então, provavelmente, o examinador faria mais uma questão para você, para determinar, né, a tua aprovação ou não. Nas demais, você seria aprovado, apesar dos erros aqui que foram observados, tá bom?
No Beleza. mais, agradeço aí pela banca, tá? E vamos, né, tentar corrigir esses detalhes para a próxima ser ainda melhor, né? Continuar nessa crescente, beleza? Fechou, Obrigado. obrigado. Valeu. Vamos lá, Roberto. Bora lá? Bora lá, boa noite, Caio. Tô te ouvindo mal, tá bem baixo aqui. Boa noite, escutando agora, Caio? Tá ruim o som, não tá bacana não, tá tipo, tá abafado o som, entendeu? Deixa eu ver aqui. Às vezes se você tirar o fone, não sei, teve outras bancas que a gente já fez e foi bacana o som. Escutando agora, Caio? Tô, Melhorou? discu- tô te escutando, eu consigo te ouvir, só não tá, tipo, uma qualidade legal, tá um som abafado, entendeu? Acho que dá para fazer assim? Dá pra fazer, dá pra fazer. Vou só tentar falar lá um pouco mais pausadamente, beleza? Ok. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelente. Tudo bem? Isso, fala mais próximo aqui, chega mais perto. Fala de novo. Boa noite, excelência. Tudo bem? Melhorou um pouco, tá. Candidato, nós iríamos dar início aqui à sua avaliação oral, tá bom? Começando pela disciplina de língua portuguesa. Ok. Candidato, cita para mim dois sinônimos da palavra dissertar. Excelência. Dissertar seria sinônimo discorrer, descrever algo. Você disse descrever no final? Dissertar, discorrer e descrever Ok. algum, alguma coisa. Candidato, na frase, a sessão expirou antes das 10 horas. Qual que é a grafia correta da palavra sessão? Excelência. Nessa frase, sessão, ela está determinando um espaço de tempo. Então, ela seria com dois S. S-E, S-S, A-Q-O. Sessão. Candidato, passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Ok. Eu gostaria que você falasse para mim sobre o que se entende o princípio da impessoalidade na administração pública. Excelência. O princípio da impessoalidade, ele quer dizer que todos os atos de um funcionário público devem ter o interesse público, não pode levar o interesse pessoal em conta, ele deve fazer sempre com a finalidade pública, com a finalidade do interesse público. Candidato, um escrivão que retarda ou deixa de praticar um ato de ofício por interesse pessoal, ele incorre em qual prática criminal? Excelência, ele incorre no crime de abuso de autoridade. Candidato, passaremos para a disciplina de criminologia, tá bom? Okay? Candidato, Erving Goffman e Howard Becker, eles são autores de qual teoria da criminologia? Excelência, eles são autores da teoria do etiquetamento, do labeling approach. Candidato, o que se entende por criminoso fronteiriço? Excelência, criminoso fronteiriço seria o criminoso que ele é o semi-imputável, ou seja, ele beira a sanidade e beira a loucura. Está nesse liame aí, entre a sanidade e a loucura. Ok. Candidato, por fim, disciplina de informática, tá bom? A qual software pertence um arquivo de extensão .ods? Só um minuto, excelência. Excelência, ele pertence ao LibreOffice Calc. Por fim, candidato, o que é um browser? Browser, excelência, é o navegador de internet. E candidato, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Vamos lá, Roberto. Primeiramente, parabéns aí pela banca. A banca
bacana, né? A gente já tem feito algumas aí, eu tenho percebido uma evolução constante em você, né? Já está dominando bastante aí, ó, o conteúdo, né? Sabe se expressar de uma forma legal, apesar aí, às vezes, de alguns gargalos, né? Alguns desvios de olhar aí, algumas manias, mas é bacana a forma como você traz o teu raciocínio, beleza? Sinônimo de dissertar, né? Discorrer, descrever aqui. Nesse caso, descrever, cara, que eu acho que não tem, viu? Essa, deixa eu até colocar aqui, entrar no dicionário aqui, mas eu acho que, deixa eu só descrever, não, realmente não tem aqui. Certo seria você discursar, discutir, explanar, beleza? Então, como foi duas, sua resposta parcialmente correta, tá bom? Na frase, né, da sessão, você pontuou corretamente, tá? Sessão com dois S no meio da frase, perfeito. Com relação ao direito, aqui a gente teve, né, a questão aqui da impessoalidade. Bom, você falou a respeito, né, de você ter uma conduta que não vise satisfazer interesses pessoais, né? Beleza. Isso no âmbito do servidor, né, ali. Seria interessante também você falar a respeito do princípio da isonomia, né, de tratar todos de forma igual, bem como você falar a questão da vedação da promoção pessoal, ou seja, você não poder se utilizar da sua função pública para se autopromover, uma vez que a conduta do administrador, né, do servidor, ela é imputada ao órgão e não a ele mesmo, né, ou seja, o fim atingido, tá? Então, nesse caso aqui, eu achei a resposta um pouquinho superficial, por isso que eu tirei alguns pontinhos aqui, beleza? Por sua vez, aqui, na questão do escrivão, né, você retardar ou deixar de praticar um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição prevista em lei, para satisfazer, né, interesse próprio ou sentimento pessoal, configura o crime de prevaricação, previsto lá no artigo 319, e não o abuso de autoridade, como você falou, beleza? Com relação à criminologia, você apontou corretamente, o Erving Goffman e o Roger Becker são da Lebrin Approach, né, de etiquetamento, e o criminoso fronteiriço é aquele semi-imputável, né, que está aí entre a loucura e a normalidade, né, também possui distúrbios de personalidade. E por fim, informática, né, ODS refere-se ao calque, ao passo que o browser aí seria o navegador, né. Então, aqui a gente teve esse pequeno aqui, deslize aqui esse deslize aqui no direito, né? Então, o teu caso estaria semelhante ao do Wheeler, né? O examinador faria uma nova questão para você, provavelmente, para determinar aí a tua aprovação, tá? No mais, né? No mais, foi bacana a banca, né? Que pese esses erros, esses pontos observados, né? É só tentar para esses detalhes para a próxima ser ainda melhor, tá bom? Obrigado, Sérgio. Obrigado e até a próxima. Vamos lá, pessoal. Próximo agora, Felipe. Vamos lá, Felipe. Está conseguindo me ouvir, professor? Perfeito. Arrumei um microfone, um fonezinho aí de ouvido. Agora tá padrão, tá bom. Perfeito. Podemos ir? Podemos. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo ótimo. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Perfeito. Candidato, a palavra anti-inflamatório possui hífen? Não, Excelência. Anti-inflamatório é tudo junto. Ok. Candidato, a frase "me diga toda a verdade", ela está correta? Excelência, pode repetir, por gentileza? A frase "me diga toda a verdade", ela está correta? Excelência, a frase não está correta, né? Até porque você não pode começar uma frase com uma próclise, né? Uma próclise. Nesse caso, seria diga-me. E passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Perfeito. Candidato, cite para mim 3 tipos de crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Excelência, os crimes julgados pelo Tribunal Internacional, pelo Tribunal Internacional Penal, temos os crimes de genocídio,
os crimes de contra a humanidade e os crimes de agressão. E, candidato, cite para mim as principais diferenças entre os crimes de corrupção ativa e passiva. Excelência, a principal diferença está no verbo, né? No caso no caso da corrupção passiva, ele trata-se de um crime próprio, né? Que ele exige uma conduta, né? Ele exige uma específica do sujeito ativo, sendo um funcionário público, exemplo, a solicitação. Já na corrupção ativa, ele não exige necessariamente que o crime seja próprio, podendo ser praticado por qualquer pessoa. E você falou a respeito dos verbos, né, como sendo a principal diferença. Quais são eles? Excelência, na corrupção passiva temos o solicitar, receber ou aceitar promessa, e no caso da corrupção ativa, né, temos oferecer ou prometer a pagamento. Ok, candidato, passaremos essa disciplina de criminologia, tá bom? Não. Candidato, qual é a diferença entre um criminoso habitual e um ocasional? Excelência, o criminoso ocasional é aquele em que ele vê a oportunidade de praticar um ato ilícito e, pela oportunidade, ele acaba praticando pelo meio. E já no caso do habitual, ele já é um reincidente, e nesse caso ele tem, por costume, crimes pequenos habitualmente praticando. Candidato, o que se entende por meso-criminoso puro? Excelência, é uma classificação de tipo de criminoso, e o meso puro, ele diz que o sujeito, ele recebe influências do meio social para as práticas do crime. Poderia me dar um exemplo? A exemplo seria aquela pessoa que a Maria vai com as outras, né? Pelo meio social e acaba tendo essa influência na prática de crime. Candidato, passaremos agora para a disciplina de informática, tá bom? O que se entende por keylogger? Excelência, keylogger trata-se de um software malicioso em que a finalidade dele seria a captação das informações por meio do teclado. O toque na tela, exemplo, né? Candidato, o que é um bloqueador pop-up? Excelência, o pop-up trata-se de janelas automáticas, que elas são geralmente para automáticas, oferecendo comerciais, né? E assim, o bloqueador ele serve para não ver a cada abertura de páginas esse tipo de enunciados. Ok. Muito obrigado, candidato. Boa sorte. Obrigado. Boa noite. Vamos lá, Felipe. Achei bacana, tá? A tua banca. Apenas um pequeno equívoco aqui, mas uma nota bacana, né? Respostas bastante precisas aqui. É só alguma vez ou outra que poderia, às vezes, adentrar em alguns mais detalhes, mas nada que fosse, assim, passível de erro, né? Vamos lá. Com relação à palavra anti-inflamatório, aqui nós temos duas palavras que terminam e iniciam com a mesma vogal. Então, aqui a gente tem a presença de um hífen, tá? Anti, termina com i, inflamatório, começa com i. Então, vogais iguais, o hífen separa. Vogais diferentes, o hífen junta. Beleza? Então, aqui... No caso do H também, né, professor? Isso. Aqui você cometeu esse erro, tá? Agora, a questão do me diga toda a verdade, né? Beleza. Você não pode começar uma palavra com pronome, uma frase com pronome oblíquo átero, nesse caso aqui deveria ser a inclis, né? No caso, diga-me. Com relação aqui ao Tribunal Penal Internacional, genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão, crimes contra a humanidade, né? Você citou 3, era o que foi pedido. Com relação à corrupção ativa e ativa, né, passiva e ativa, você citou a questão dos verbos núcleos dos tipos penais, bem como a questão aí de ser um crime próprio no que se refere à corrupção passiva, né, que é isso mesmo, tá bom?
em criminologia, o criminoso habitual e ocasional é isso mesmo que você falou, né? O habitual é aquele reincidente que já está ali no mundo do crime, ao passo que o ocasional, ele, devido a alguma circunstância do meio, né, ele vai acabar cometendo delito, né? Muitas vezes ele se arrepende depois. O mesocriminoso puro, né, de fato, ele é unicamente impulsionado pelo meio exterior, né? Assim, eu não tirei ponto seu aqui porque o exemplo ficou ruim demais, mas eu não estou pedindo um exemplo na questão, só queria ver se você soubesse, tá? Mas um exemplo que seria, por exemplo, um índio que vai num restaurante e com peixe, vai lá e pesca um peixe ornamental ali, entendeu? Que tá ali só para enfeite, porque ele acha que aquilo na tribo dele é permitido. Um cara que mora num país que é permitido fumar maconha vem para um outro que não é, entendeu? Então ele está cometendo um crime pelo meio cultural ali que ele vive, então não é uma conduta ali, né, ilícita na visão dele, beleza? Informática. Você falou correto que o keylogger, né, é um programa espião malicioso que vai captar o que foi digitado, né, e vai enviar isso para outro usuário. E o bloqueador pop-up é uma ferramenta aí dos navegadores para evitar, né, o aparecimento aí de janelas inconvenientes, tá bom? No mais aí, boa banca, né, cometeu aí um erro só, uma nota aí em torno de 90 pontos, tá? Parabéns. Por fim, né, Mayra, nossa última e querida da noite, vamos lá? Boa noite, Sérgio. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Boa noite, candidata. Boa noite, Excelência. Candidata, nós iremos começar aqui a sua avaliação oral, começando pela disciplina de português, tá bom? Ok. Candidata, eu gostaria que você conjugasse para mim o verbo ter na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Excelência, poderia repetir a pergunta, por gentileza? Conjugue o verbo ter na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele teria. Candidata, a frase haviam alunos no pátio, ela está correta? Não está correta, Excelência. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Então, ele não deve flexionar, mantendo no singular. Sim. Candidata, quais penas o indivíduo ele pode receber por ter sido pego com uma pequena quantidade de droga para consumo próprio? Uma das penas, Excelência, é a advertência em juízo e a prestação de serviço à comunidade. Você se recorda de mais alguma outra? Não, Excelência. Candidata, cite para mim duas circunstâncias que vão qualificar o crime de furto. Excelência, quando cometido em período noturno e quando há rompimento de obstáculos. Candidata, passaremos agora para a disciplina de criminologia, tá bom? Ok. Candidata, o que são cifras rosas? Excelência, cifras rosas são aqueles crimes que são cometidos de cunho de caráter homofóbicos, que leva em... só um minuto, Excelência, para eu reformular a resposta. Excelência, o crime de cifra rosa são aqueles crimes cometidos, mas que não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Esses crimes têm caráter homofóbico e levam em consideração o gênero da vítima. Candidata, César Beccari, ele foi um importante autor de qual escola? Escola positivista, Excelência. Candidata, por fim, disciplina de informática, tá bom? Tudo bem?
Gostaria que você falasse para mim sobre o que é o processo de desfragmentação de um HD. Não me recordo, Excelência. Candidata, cite para mim 2 tipos de conexão de rede sem fio. Excelência, nós temos teclado via Bluetooth e o mouse. Vou repetir a pergunta para você, tá bom? Ok. Cite para mim 2 tipos de conexão de rede sem fio. Só me recordo do Wi-Fi nesse momento, Excelência. Ok, candidata, obrigado e boa sorte. Obrigada. Tá rindo de nervoso? Rindo de nervoso. Eu lembro que você tem esse hábito de rir quando você tá nervosa. Tem, né? mas eu segurei bem agora, hein? Vamos lá, Mayra, fazer aqui um comentário sobre as suas questões, tá? Enfim, eu acho interessante você também utilizar o material para fazer uma revisão do conteúdo, porque muitas questões aqui, de fato, havia algumas questões chatinhas, mas outras que eram relativamente fáceis, você acabou cometendo alguns equívocos. Então, relembrar mesmo, revisar o conteúdo para não acontecer isso, tá? Das próximas, tá bom? Uhum. Vamos lá. Verbo ter, terceira pessoa do singular, ele, pretérito imperfeito, é aquele modo que indica uma hipótese, né, uma dúvida, né, uma probabilidade de algo. Então, um pretérito imperfeito, se ele tivesse, tá? Você falou qual que você queria? Ele teria? Ele teria. Ele teria, né? Aí, na verdade... Eu fui tentando puxar na memória, mas não veio. Isso é futuro do pretérito. Futuro do pretérito do indicativo, né? Aí fez essa confusão aí. A questão dos alunos do pátio está correta, né, em razão aí de o verbo haver possuir o sentido de existência. Nesse caso, nós não temos aqui a flexão para o plural, o que faz com que ele fique no singular, né? No direito, vamos lá. Você lembrou da advertência e da prestação de serviços, né? Mas você não falou sobre a medida educativa de comparecimento a programa ou curso, tá? É verdade. Então, vamos lá. Português, 50%. Direito. Qualificadoras do furto. Você fala, temos vários, tem um monte. Aí você me fala, repouso noturno. Isso é uma agravante. Aumento de pena. Então, não é qualificadora. A outra, você falou... Qual que foi rompimento de obstáculos. Rompimento de obstáculos. Beleza. Então, parcial aqui, né? Direito, 50%. Então, quando eu falo 50%, o examinador sempre ia estar ali batendo mais uma questãozinha para ver se você ia ou se você ficava, tá? Certo. Criminologia, vamos lá. Cifras rosas. Aqui saiu, né? Tipo, foi, mas saiu. São ocorrências criminais que tem por vítima a população LGBT ou as mulheres, né, que não chegam ao conhecimento da autoridade policial, tá? Então, as mulheres também entram dentro dessa estatística, tá? E aí, assim, eu deixei aqui, ok, não tirei ponto, mas só para complementar a tua resposta, viu? Agora, César Beccari. César Beccari é o principal expoente, tá, de escola clássica. Aí você me solta... Nossa, eu tinha certeza que você falou Lombroso. É porque você se atentou a César Beccari e César Lombroso. Aí você ouviu a primeira palavra e já meteu a resposta errada, né? É verdade. Mais um 50% aqui. O examinador vai mandar mais outro para você, tá? Vamos lá. Informática. Aí, olha só. Eu acho que você ficou tão nervosa com a do HD que você não soube falar Wi-Fi e Bluetooth. Sendo que você respondeu Bluetooth, aí depois você respondeu Wi-Fi e não lembrava do Bluetooth. É verdade. Você percebeu? Me desestabilizou. Então,
Mas, então, assim, essa banca sua aqui seria aquela na risca, tá? Os 50 pontos chorados aqui, né? Sendo generoso. Então, vamos estudar para melhorar né, o seu desempenho, tá bom? Mas, enfim, tirando a brincadeira, né? O ideal é errar aqui mesmo, para que na hora da prova você consiga ir bem, tá? Com relação à questão do HD, o que é um processo de desfragmentação? Ele busca reorganizar os dados dentro daquela unidade de disco. Então, ele vai colocar o arquivo lado a lado, como se fosse vizinho ali, entendeu? E isso vai fazer o quê? Vai pegar aqueles blocos que estão aleatórios, vai colocar lado a lado, então vai aumentar o desempenho, tá? A ideia é aumentar o desempenho, não é liberar espaço, beleza? Certo. Então, é isso, então, Mária. Agradeço pela banca, tá? Imagina, eu que agradeço. Vamos estudar e até a próxima, tá bom? Beleza. Obrigada, Sérgio. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso, tá? Estou encerrando a gravação.